Bom, bacana. Então eu tenho uma ideia da hora para compartilhar com vocês hoje. Certo? Essa ideia ela veio de um livro que eu estou lendo. Esse livro se chama Smarter, Faster, Better: The Secrets of Being Productive in Life and Business. Certo? Esse livro é o autor é o Charles Duhigg. Muito bacana esse livro, fortemente recomendo a leitura. Certo? Esse livro ele fala sobre produtividade na vida, nos negócios, ele fala sobre performance, sobre tomada de decisão de forma inteligente, certo? É muito interessante e tem um pensamento, uma reflexão que eu venho fazendo que tem um pouco de relação com esse livro, que é sobre a seguinte pergunta: o que eu devo fazer para ser o senhor da minha vida? Como que eu me torno planejador do meu futuro, do futuro que eu desejo para mim, e como que eu descubro quais são os meus objetivos, qual futuro eu desejo para minha vida, certo? E assim, eu venho me perguntando, e no decorrer desse livro, eu estou no 5º capítulo agora, cheguei com uma pergunta também bem interessante para se fazer, que é a seguinte pergunta: o que você faria se você tivesse todo o dinheiro e tempo do mundo? Então, é uma pergunta bem bacana, porque hoje em dia tem muita gente que passa a vida correndo atrás do dinheiro, que troca o tempo pelo dinheiro, o dinheiro pelo tempo das outras pessoas. Então, é uma pergunta que você tem que se fazer e encontrar as respostas, certo? Eu me fiz essa pergunta e eu cheguei nas minhas respostas, e o que eu percebi é que as minhas respostas foram muito surpreendentes, porque o que eu faria se eu tivesse esses recursos, ou eu já faço, ou eu posso fazer com certa facilidade. São coisas realizáveis, certo? Uma das coisas que eu tenho interesse em fazer, por exemplo, que talvez seja uma das exceções para muita gente, seria viajar pelo mundo, talvez mais para frente, mas seria isso, passear pela Europa, certo? Hoje em dia, com as facilidades do mundo moderno, algo possível, certo? Você pode parcelar, claro que você vai se sentir muito infeliz depois que você retornar da viagem e continuar com as faturas das despesas que você fez, mas é possível, certo? Outra coisa, assim, vou passar um pouco do que eu cheguei, das respostas que eu obtive. Por exemplo, eu tenho interesse em tocar alguma música que eu ainda não toco, mas eu já tenho um violão, eu já sei tocar violão, certo? Mas não sou ainda um tocador profissional de violão, então é fácil de alcançar também. E entre outras bobeiras, de fazer mais exercício, conhecer mais pessoas, que não existe nada que me proíba de fazer as coisas que eu cheguei na minha lista, certo? E esse tipo de bloqueio, ele existe principalmente na cabeça da gente, ele existe na mente da gente. A gente acredita que não pode fazer aquilo que nos faz felizes porque falta dinheiro, falta algum recurso, falta o carro do sonho, a casa do sonho, a bicicleta dos sonhos. Então, mas você não pode basear sua felicidade no ter. Por que não? Porque a partir do momento que você tem aquilo que você queria, você não quer mais, você quer outra coisa. E você vai passar a vida inteira querendo ter coisas, certo? Por isso que na minha lista não teve nenhum assim: eu quero ter um jato. Mas e aí, o jato vai ficar lá, a minha vida vai ficar aqui totalmente. Claro que eu vou poder usar para viajar e tal coisa, mas e depois, certo? A minha vida continua, o jato fica lá, vai ficar estacionado. Então, claro que você pode ter algumas regalias, fazer alguma coisa, se você talvez é algo positivo, se vai realmente fazer algum sentido, mas o que a gente não pode
é viver no automático. A gente não pode viver a semana como se fosse só aquilo, como se viver o fardo de cada semana com a liberdade do final da semana, certo? Você não pode pensar que a sua semana é o holocausto. Você não pode viver assim, você tem que ser feliz todos os dias. E eu espero que quando você fizer a sua lista, você chegue com os seus objetivos e você perceba que muitas das coisas que você faria se você tivesse mais recursos, você já pode fazer, você já pode começar a fazer agora, certo? Esse é o pensamento que eu tinha para compartilhar essa ideia, essa reflexão, certo? Eu espero que, de alguma forma, se você acha que conhece alguém que está alienado, que está vivendo no automático, não tem mais objetivo, e você puder chegar e dar esse toque, mostrar, cara, não é por aí, você pode mudar um pouco o seu modo, a sua perspectiva de vida. Então eu acho que esse vídeo já valeu de alguma coisa, se chegar a isso, certo? Então tá aí meu recado, um grande abraço, vamos usufruir daquilo que está disponível pra gente, não vamos ficar pensando apenas nos bloqueios, certo? Isso aí.